Em mais uma noite decepcionante para os torcedores santistas, o Santos perdeu para o Red Bull Bragantino, em plena Vila Belmiro, pelo placar de 2-1, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Os gols da partida saíram todos no segundo tempo. Eduardo Sacha aos 17 minutos e La Quintana aos 37 marcaram para o Bragantino, e David Washington aos 47 minutos diminuiu para o Peixe. Mais uma vez o Santos fez uma péssima partida e foi vaiado durante e após o apito final do juiz, com os torcedores focando seu descontentamento, principalmente sobre os jogadores Guilherme e Diego Pituca e também sobre a diretoria santista. Os únicos jogadores que mostraram alguma coisa em campo foram novamente o argentino Roleiser, o atacante David Washington e o goleiro Gabriel Brazão, que apesar de ter falhado no segundo gol do Bragantino, evitou uma goleada do Santos. Veja a seguir a coletiva completa de César Sampaio e os gols da partida. Boa noite. Essa semana isso foi uma questão ali, alguma influência dele? O que foi que aconteceu? E claro, eu queria que você falasse se você a sua análise do desempenho de hoje. Boa noite. Não, assim, influência nenhuma do Ney. É lógico que nós conversamos com todos, né? Com os jogadores mais experientes, principalmente. Mas as decisões são minhas. Eu compartilho com a comissão, né? Com os meus assistentes. No caso, o Matheus, o Axel. E as decisões foram minhas. Eu ter utilizado o Luizão nessa função foi porque Novo Horizontino ele já havia feito, né? Já havia jogado de lateral. E o momento da equipe, nós até então, né, tínhamos o Godoy e o Sherman. Temos, né? Não temos o Godoy e o Sherman. Eu entendia que a gente precisava de uma estabilidade melhor naquele setor. E por isso usei o Luizão. E, bom, até o momento do erro, né, assim, que gerou o gol, ele vinha fazendo aquilo que a gente havia combinado, né, um lateral, ele é um zagueiro, né, mas já numa função de lateral mais defensivo, dando uma sustentação melhor. E do gol em diante, né, aí a gente já teve que mudar a equipe, né, reestruturar com um viés mais ofensivo. A entrada do Aderlan, sim, foi boa. A gente conseguiu fluir um pouco mais nesse setor. Mas, enfim, nesses momentos são momentos assim em que nós atravessamos qualquer erro. Ele acaba sendo fatal e nos 2 gols que nós levamos, a bola estava nos nossos pés, né? E a gente acabou errando. Mas foi o que eu disse no vestiário para eles. Se o problema está aqui, a solução também está. Eu menciono aí a falta de melhores opções, né, por conta de lesão de jogadores de referência no setor de meio campo. Mas é um início de uma competição que muita coisa pode acontecer. Eu acho que trago para esse momento agora a participação de alguns atletas, né, que tinham menos minutos e entraram muito bem, e a gente acaba desenvolvendo
soluções assim, né, opções, aliás, para os próximos jogos desses atletas que entraram e tinham menos minutos. César, boa noite. Boa noite. Felipe Camargo, do Bico Esportivo, estamos ao vivo. Beleza. Até achamos que talvez viesse algum dirigente falar, não você apenas sozinho, né, para conversar. O Santos está, acho que, afundado numa crise nesse momento no seu futebol, é o vice-lanterna, depois de 6 rodadas. E para a gente que está de fora, nitidamente também, além das questões técnicas, me parece que a questão emocional, psicológica, passa a influenciar cada vez mais. De que maneira você entende, se é que você acredita que é possível, sozinho, com a sua comissão, resolver isso, ou se talvez o Santos precise buscar outras alternativas, que afinal você é um profissional da casa, né? E você, com certeza, por toda a experiência que você tem, eu acredito que você tem a voz para poder conversar com os seus superiores. O que o Santos, na sua opinião, nesse momento, precisa, numa semana que já tem jogo de Copa do Brasil numa quinta-feira e um confronto difícil em Porto Alegre contra o Grêmio no próximo domingo? Eu entendo que dentro do compromisso que eu assumi com o Santos, né, dentro do contrato que eu assumi com o Santos, constava essa possibilidade, né, de estar à frente da primeira equipe interinamente, né? E nós sabemos que nossa vida ela é pautada por resultados e eu concordo com isso, né, que isso acho que pesa na decisão, mas eu desde do primeiro minuto que eu que eu tomei a decisão de vir para o Santos, eu tive muito claro para onde eu estava vindo, e desde o primeiro dia, do primeiro minuto que eu cheguei aqui até agora, eu estou aberto a ajudar, a contribuir. Eu acredito que não, como eu disse anteriormente, nós temos que desenvolver soluções, nós somos mais do que nós estamos apresentando, compartilhei isso com todos e eles também pensam da mesma forma. É lógico que nossa equipe, nós tínhamos diferenciais técnicos, né, que infelizmente pelas lesões acabaram não podendo participar, então essa equipe é a primeira vez que joga junto contra um adversário que vem numa crescente na competição, né? Vinha de 3 vitórias, enfim. Nós sabíamos quem nós enfrentaríamos, por isso mesmo eu tentei pôr uma equipe mais estruturada defensivamente, que eu sabia o quanto pesaria um gol para a gente. Mas de boa, cara, assim, de coração mesmo, eu tenho entregado o meu melhor diariamente dentro daquilo que eu posso e tenho visto que os atletas também estão entregando. Mas acho que todos nós podemos melhorar, nós podemos contribuir ainda de uma maneira melhor, né, assim, do que a gente tem feito até aqui, porque o que a gente tem feito até aqui não é suficiente e não foi para fazer isso que nós fomos contratados, né? Então, quanto à minha pessoa, eu já sabia, assim, das atribuições, desses momentos adversos em que a gente tem que estar à frente, se posicionar mesmo, e assumo as responsabilidades e confio nesse elenco, né? Foi o que eu disse para eles, se os problemas estão aqui, a solução também está. César, boa noite. Boa noite. Felipe Noronha, eu vim de Santos. Você citou na primeira resposta sobre descobrir novas soluções hoje com os meninos entrando, o que é algo que a torcida costumeiramente pede. Mas eu peguei alguns dados, por exemplo, no jogo contra o Galo, contra o Atlético Mineiro, você já era o técnico, entraram jogadores mais experientes, como o Rincon, enfim. O Luca tinha 4 minutos no campeonato, o Ian 0, foi a estreia dele, o Matheus Xavier 0, o David também tinha pouco mais de 20. Por que eles não recebem chances em outros jogos, em jogos que o time está vencendo? Por que eles não vão mais ao campo em jogos do Paulista? Por que num jogo que o Santos está perdendo, um jogo grande, com a torcida brava, vaiando, com jogadores sendo vaiados em específico, é a hora... Não estou falando você em si, vários técnicos, tá? Aí eles apostam nos meninos. É interessante descobrir os meninos, com certeza, mas não poderia ter sido descobertos antes? Não deveriam receber chance antes? É uma reclamação constante que a gente recebe do torcedor como produtor e jornalista. Bom, o Luca teve minutos com a gente, né? A gente fala do Caixinha ainda no Paulista. O David teve minutos também com o Caixinha. O Ian não, o Xavier não. Dentro da estrutura nossa
média ofensiva, nós temos referências do continente, né? No caso, para mim, Neymar, Soteldo, sim, são jogadores de um diferencial técnico que poucas equipes possuem. Então, nós temos que ver também para com quem eles estavam concorrendo. Mas são meninos que, em todos os treinamentos, eles se dedicam e assim, infelizmente, foi comigo também. As oportunidades aparecem, né? Assim, infelizmente, na grande maioria das vezes, quando as coisas não estão bem. Mas eu parabenizo a eles porque, assim, principalmente o David, eu conversei muito com ele durante essa semana e, enfim, ele colocou em prática aquilo que eu pedi, aquilo que nós combinamos. E essa amostragem, né, que todos eles deixaram faz com que a gente possa ter mais opções para a sequência da competição. César, boa noite. Boa Vitor noite. Salles, Peixão TV, Lembrando Santista. Queria falar contigo sobre o Guilherme. O Guilherme está tendo uma sequência não boa com a camisa do Santos depois do Campeonato Paulista. Ele hoje recebeu vaias dentro de campo ainda e quando foi substituído a torcida vaiou demais, não, parece que perderam a paciência com o jogador. E eu queria saber, você está dentro do CT todo dia, o que está acontecendo com o Guilherme, que o futebol dele caiu demais? Eu entendo que tem a questão de o time todo não está bem, mas hoje o Roleiser conseguiu demonstrar um pouco do seu futebol, o Guilherme não vem conseguindo. O que você pode passar para a gente, o que aconteceu com o futebol do Guilherme, que é muito cobrado pelo futebol que foi feito no Campeonato Paulista, e por que de tanta... ele começa muitas partidas como titular, parece que hoje ele foi a primeira vez que ele foi sacado. Qual que é a explicação para tantos minutos do Guilherme dentro de campo, mesmo com o futebol abaixo do que a gente espera? Obrigado. No jogo do São Paulo, ele saiu também, né? Enfim, em termos de opções do setor, eu entendo até o Santos tem no DNA a revelação de meninos, de garotos, né? Mas sempre que possível, a gente busca colocar esses garotos num momento mais tranquilo, para que essa pressão, essa carga, essa cobrança não influencie e você queime até uma promessa assim, em um momento adverso. Hoje não foi possível, né? Hoje a gente teve que colocar, eles responderam muito bem. E esse momento do Guilherme, assim, nós não somos robôs, né? Nós não conseguimos, eu também, acho que todos nós, né? A gente programar para nunca errar, programar para nunca falhar, programar para estar sempre no nosso melhor. Eu concordo contigo, o Guilherme já contribuiu mais com a gente, mas é nesse momento que a gente tem que abraçar o atleta e entender, né, o porquê que isso está acontecendo. A gente tem feito isso. E não só dele, eu acho que todos nós, né? Começa por mim, todos nós, o nosso melhor está acima do que... O que nos trouxe até aqui é mais do que a gente vem fazendo. Então, o tamanho dessa camisa, a importância desse símbolo no mundo faz com que a gente tenha que refletir e procurar produzir mais, né? Então, é essa reflexão que eu faço. E amanhã a gente vai estar já à tarde em campo, eles que jogaram no recover, os demais treinando para que a gente possa corrigir esses erros. César, boa noite. Boa esquerda. No começo da semana, o presidente Marcelo Teixeira deu uma entrevista e usou o termo, né, efetivado até o fim da semana, quando se referiu a você. Queria que você trouxesse um saldo dessa semana de trabalho, que terminou com esse resultado adverso, e aquilo que o torcedor quer saber, né? E agora? Você já conversou com o pessoal lá dentro do vestiário? O que foi passado para você? Porque a semana dessa efetivação da temporada terminou. E agora, a partir da segunda-feira, qual é a sua missão? Você já foi conversado? Quais são os próximos passos aí do César Sampaio no Santos? Não, como eu disse, dentro do contrato meu tinha essa possibilidade da gente assumir o cargo interinamente, e os resultados dizem muita coisa. De verdade, cara, do fundo do meu coração, eu não tenho problema nenhum,
Assim, não tem preocupação nenhuma. Eu não quero ser um problema ou uma preocupação para o Santos. Eu quero só ajudar, cara. Estou aqui só para expor o que eu tenho de melhor. E, sim, a gente sabe a complexidade disso, né? De uma troca de treinador. E a gente sabe também, institucionalmente, o quanto esse peso tem. A gente não pode errar. E, sim, quanto à semana, foi uma semana importante, onde eu consegui passar um pouco mais para os atletas aquilo que eu penso em termos de modelo. E, infelizmente, a gente não conseguiu reproduzir algo que foi positivo nos treinamentos, a gente não conseguiu reproduzir em campo. Mas o porquê a gente vai saber, né? Assim, vai tentar entender os motivos e vamos trabalhar, cara. Essa hora é um momento de analisarmos cada um dentro do seu setor os erros e corrigirmos e tentarmos reverter tudo isso. Eu sou um cara muito positivo, sou um cara muito... Eu acredito que sempre há enquanto estamos vivos, né, com saúde, assim, independente das circunstâncias adversas, sempre há uma possibilidade de reverter isso e vamos aprender com isso tudo que a gente tem errado para reverter esse quadro. César, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, boa noite. Tudo bem? Você caiu meio que numa fogueira, né? Assumiu o time já Cara, eu não... De coração mesmo, cara. Eu tô de boa aqui, cara. De coração. Não, vou parece assim assim que estão me crucificando. Cara, eu tô dando o meu melhor, cara. Não, assim, não é isso, nem não. fogueira. Mas não é fogueira, não. Para mim não é, cara. É gratidão. Se você gratidão perguntar, e prazer. geral, se você perguntar para o torcedor do Santos, ele olha para o Santos e vê hoje o clube pegando fogo, né? Sim. O time que veio da Série B, gastou muito dinheiro para montar um elenco, tem um elenco hoje caro, uma folha salarial alta de mais de 20 milhões e está aí na zona de rebaixamento. É só o começo do campeonato, mas o torcedor vê o início do campeonato e pensa no ano retrasado que caiu, né? Então, é possível cair, né? O Santos cai, já caiu. Então, isso é possível. Então, o torcedor fica preocupado. O que eu quero dizer é o seguinte, o Santos está aí com esses problemas para contratar um novo técnico, dificuldade para encontrar um novo técnico, tem a questão financeira também, né? Resolver o problema da multa do Caixinha. Enquanto isso, os jogos continuam. Quinta-feira tem Copa do Brasil, estreia do Santos, depois domingo, Grêmio fora de casa, o campeonato continua e o Santos precisa se recuperar. Você se sente pronto enquanto o Santos não encontrar um substituto? Será se é que o Santos vai encontrar, né, um técnico ou vai definir com você como definitivo? Você se sente pronto para fazer com que essa situação mude? Você acha que está preparado para fazer com que o Santos saia dessa crise? Sim. Como eu disse no documento que eu assinei, né, uma das cláusulas era essa, e me sinto preparado, assim, principalmente nesse momento. Eu já passei por esse momento algumas vezes na minha vida, né? Bom, como atleta, como gestor também, enfim. E eu me sinto, sim, apto aí junto com os meus pares, né, desenvolvermos soluções, cara. A coisa não está tão, assim, trágica como aparenta, né? Assim, a gente está só no começo da competição. É lógico que é uma competição muito traiçoeira, a gente tem que abrir o olho. Esses pontos que nós perdemos aqui vão pesar muito mais, o dobro, o triplo, eu acho, daqui para frente. Mas temos que acreditar. Eu dou o primeiro passo. Assim, eu acredito nesse elenco que eles podem produzir mais e agora é falar pouco e trabalhar para encontrar essa solução. Boa noite, César. Aqui Boa no noite. meio. Gelson Henrique, Esporte por Esporte. César, voltando a falar sobre o jogo, sobre a configuração do banco de reservas com 3 laterais direitos, naturalmente com o Luizão como titular, né, ocupando a lateral direita, você teve o Aderlan, o Léo Godoy e o JP Sherman. Queria que você explicasse se foi uma escolha realmente da comissão técnica ou se foi por falta de opções para você colocar uma outra configuração do banco do que poderia ser feito com outro atacante ou com outro meia, com os 3 laterais direitos. Obrigado. De nada. As configurações que nós projetamos, nós poderíamos usar o Sherman de ala em uma determinada formatação,
com 3 zagueiros e o Luizão. O Aderlan poderia entrar por dentro, né, e pela lateral também. E o Godoy é um jogador, ele já tem uma característica mais defensiva, a gente ganhando o jogo, né, e um atleta um pouco mais cansado. Nós decidimos usá-lo ali. Então, eu até já sabia, imaginava, né, de ouvir sobre isso. E são atletas já experientes, atletas que, para esse momento, né, eu entendo que a gente precisa de atletas mais cascudos, né, como a gente, no jargão popular do futebol, para reverter situações adversas, assim. Então, foi por isso que nós optamos por esses atletas. A gente, dentro do nosso trabalho também, eu tenho o auxílio do Matheus e do Axel, eles têm mapeado todos os jogadores da base, né? E dentre as opções que a gente tinha na base, inclusive até o Rafael teve com a gente um período no estadual, mas teve uma lesão de LCA. Enfim, acho que já respondi, né? O porquê que eu não trouxe ninguém da base e sim usei 3 laterais no banco. Última pergunta. Oi, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite. Você tocou no assunto dos desfalques, realmente a lista foi muito extensa, né? Alguns até na véspera da partida. Qual que é a sua expectativa para o retorno desses jogadores, ou para a Copa do Brasil, ou para o final de semana? Se puder atualizar a gente da situação? Pela informação que foi me passada, acho que para a Copa do Brasil não. Para o final de semana também acho que não. A gente vai ter que... bom, acho que o Soteldo pode ser que para o final de semana, mas não foi confirmado isso. Então, são esses atletas, né, que estavam hoje, mais alguns do Sub-20, né, que a gente pode vir a recrutar, que estarão aqui, né, pela Copa do Brasil, defendendo a camisa do Santos. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, César. Muito obrigado. Bom, torcedor, é isso. O sofrimento continua. O Santos não consegue vencer nem dentro de casa e muito menos mostrar um mínimo de futebol que possa trazer alguma esperança à torcida. Após 6 rodadas do Brasileirão, o Peixe ocupa apenas a penúltima colocação na tabela de classificação, com 4 pontos ganhos, e já acendeu o alerta do temido rebaixamento para a Série B em 2026. O Santos fez várias contratações, trouxe de volta o ídolo Neymar, mas nem assim consegue passar confiança para os torcedores. A diretoria tem que se mexer rápido e anunciar um novo técnico com um mínimo de capacidade e conhecimento para, pelo menos, evitar a tragédia e o vexame que seria um novo rebaixamento do clube. E você aí, meu caro torcedor, também já começa a ficar preocupado com a sorte do Peixe no Brasileirão? E, em sua opinião, quem deveria ser o novo técnico da equipe? Deixe aqui seus comentários. Gostaríamos muito de saber sua opinião. E lembre-se, para continuar recebendo notícias verdadeiras e confiáveis do nosso querido Peixão, não esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não custa nada, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Um grande abraço a todos.